Tu continuas a ser uma pessoa traída porque tu atraes aquilo que és e aquilo que tu aceitas. Eu não vou dizer neste vídeo nada que tu já não saibas, porque é muito fácil falar, mais difícil é fazer e ter consciência de. Porquê que é fácil? Uma pessoa quando é traída e é constantemente traída e a pessoa não muda, o que é que nós fazemos? Nós mudamos-nos. Parte do princípio em que se nós não estamos bem, a gente muda-se. Quem está mal que se mude. E isto é coisa fácil. Nós sabemos que uma pessoa que é traída tem que sair dessa relação porque não é saudável. Isto é a parte que tu já sabes. A outra parte que tu não sabes é aquela que eu vou-te contar. Mas antes de começar, deixa o teu like e acompanha o meu canal. E agora vamos respirar fundo porque é uma parte sensível e eu tenho que deixar de fazer muito alarido quando se trata de uma questão séria. Quando nós nos relacionamos com alguém, e aqui falo de qualquer tipo de relação que seja violenta, a autoconfiança fica espezinhada. Nós sofremos, nós não queremos continuar naquela relação, queremos sair, mas a gente ama, parece que ama, não é? A nível mental, nós continuamos a aceitar isso na nossa vida. Quando nós perdoamos e a pessoa volta a fazer igual e nós voltamos a perdoar, isso não é perdoar. Isto é viver submissa à outra pessoa, porque nós acabamos por nos anular. Perdoar é aceitar. Aceitar que a pessoa te traia. Aceitar que ela continua a trair-te. Aceitar que a pessoa olhe para outras mulheres ou outros homens. Estás a confundir perdoar com aceitar situações que te fazem sofrer. E a pessoa continua a fazer a mesma coisa e tu continuas no mesmo registro. Perdoas, mas isso não é perdoar. Isso é viver como submissa. Viver como submissa não é perdoar, é viver uma anulação interna que tu não tens valor e a outra pessoa sim tem valor, porque tu achas que ela está no direito de continuar na tua vida, mesmo sendo aquilo que é, aquilo que tu não aceitas que ela seja, uma pessoa que trai. Pensa comigo, como é que tu te vês de facto? Se tu achas que és uma pessoa que não tem valor, é isso que tu vais atrair e aceitar, deixar que continue na tua vida. Se a pessoa te trai e tu perdoas, aceitas, se te faltam ao respeito constantemente, mesmo sem ser no relacionamento, por exemplo, no trabalho, quando esses limites são ultrapassados, nós não estamos a aceitar, nós não estamos a perdoar, nós estamos a perpetuar o nosso papel de submissão. Eu vivi exatamente isso durante 8 anos da minha vida, mas vamos por partes. Perdão vs submissão. Quando tu achas que estás a perdoar, na verdade, tu estás a aceitar, continuar num papel de submissa. Tu estás a aceitar que a pessoa te traia, tu estás a aceitar que a pessoa continue a exercer violência sobre ti, física e emocional. E se tiveres filhos, estás a cultivar essa falta de valor na cabeça deles. Eu não estou aqui para trazer um monstro a esta questão e que deves realmente sair de casa amanhã, porque não é fácil. Eu conheço uma senhora de 70 anos, conheço de ouvir falar. Alguém que eu conheço, conhece-a muito bem e está a tentar ajudá-la. A questão é, essa senhora de 70 anos fartou-se, durante 20 anos sofreu violência doméstica, aceitou, na verdade, que isso continuasse a acontecer na vida dela e quando decidiu sair de casa já foi muito tarde. Entendem? Não há ajudas neste sentido. A pessoa saiu de casa, não é? A casa era dos dois. O que é que acontece? O marido continua na casa que é deles por direito, certo? Com 70 anos, o que é que uma pessoa faz? Vai-se meter em tribunais, vai-se meter em divórcios, vai-se meter aqui, mesmo não havendo filhos. Que vida é que ela está a ter neste momento? Que vai ter que lidar com advogados, justiça, papéis, com 70 anos, gente. E a paz? Onde é que reina a paz aqui? Então nós temos que olhar para a nossa vida e perceber que caminho é que nós estamos a trilhar. Vamos ter aonde com isto? Não é só a situação agora, atual, mas no futuro, onde é que eu estarei? Os meus filhos, como estarão? A minha saúde mental, como estará? Vocês imaginam essa senhora de 70 anos que teve que abandonar a casa porque se fartou de tantos anos, longos anos de violência?
para agora estar a ser ajudada por uma pessoa que nem sequer conhece, numa casa social, a lidar com outras mulheres. Ela sai de um ambiente muito masculino e introduz-se num ambiente super feminino, porque são só mulheres e mulheres que passaram todas pelo mesmo problema. É importante nós termos esse amor próprio, de olharmos para nós e a posição que nós estamos agora. Porque perdoar não é isso. Nós estamos simplesmente a aceitar. A pessoa trai-te, não é? Neste caso, tu tens que aceitar que ela te trai. Tu tens que aceitar que ela te trai, que ela te bate, que ela te humilha, que ela continua a não te valorizar, a não te respeitar. Porque quando nós aceitamos e não vamos contra, não temos nenhuma resistência contra isso, nós percebemos a situação real onde a gente se encontra. Aceitar é deixar que as coisas estejam realmente como estão e perceber que não vai ser a nossa resistência que as vai mudar. Porque quando nós temos mentalmente esta ação de dizer eu estou a perdoar, nós estamos com uma pequena fé. Eu sei que ter fé é bom, mas nós estamos com uma pequena fé que as coisas vão mudar. Mas isso não é perdoar. Isso é ignorar o facto. Ignorar o elefante. Trai uma vez, trai duas, trai três. Nós não estamos a aceitar. Nós estamos a conviver com essa situação à espera que não volte a acontecer. Então nós não estamos a aceitar o que é a realidade. E quando eu falo, e muitas outras pessoas falam, que temos que aceitar, o meu marido é violento, tens que aceitar. O meu marido trai-me, tens que aceitar. Só na aceitação nós vamos perceber aquilo que nós merecemos. Aceita? Não vai mudar. Tu não vais fazer milagres na outra pessoa, porque o controlo da mudança nós temos em nós mesmos. Então, aceitando, quem é que se muda? Tem que partir de nós. Há uns anos valentes atrás, partiu de mim essa mudança. Eu olhei para a minha vida e eu percebi, não é esta a relação que eu quero. Sou eu que não estou bem. Durante 8 anos eu não aceitei. Eu pensei sempre que perdoando ele ia mudar. Porque o perdoar existe apenas uma vez. Porque logo de seguida tem que vir a aceitação e a compreensão. Compreender, isto vai mudar alguma coisa? Porque quando nós perdoamos a nós mesmos e à outra pessoa também. Mas quando nós perpetuamos essas situações, nós voltamos a nos magoar. Então é a nós que nós devemos perdoar. E compreender que nós não vamos mudar a outra pessoa e que quem se tem que mudar somos nós. Mais uma vez, por amor próprio. Por amor a nós mesmas. É difícil, porque tudo é difícil. Imaginem, aceitar que temos um companheiro ou uma companheira ao nosso lado que não nos valoriza, que só nos trata mal e que não nos trata como nós merecemos, isso é mau, é difícil. E porquê que deixar a pessoa é difícil igualmente, mas a gente não o faz? Porque difícil sobre difícil, mais vale ficar com o difícil que vai facilitar o nosso futuro. Porque este difícil aqui só tende a piorar. Fazer uma mudança, planear algo diferente, sair de casa, pedir o divórcio, acabar o namoro, porque há tanta violência no namoro, é difícil. Vai magoar, vai nos fazer sofrer, chorar bastante, encher a nossa almofada de lágrimas. Eu vivi isso tudo, eu passei por isso tudo. Só que há um fim neste difícil aqui. Neste aqui não há fim, só tende a piorar. E este aqui passa. E porquê que nós não saímos de um difícil para outro? Porquê que é difícil isso? Porque nós estamos habituados. Nós não sabemos que difícil é que vem aí. Medo do desconhecido, do que vai acontecer com a minha vida agora. O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Então a gente acostuma-se, mas continua a reclamar. Porque não aceitamos que nós aceitamos uma pessoa ao nosso lado que continua a nos desrespeitar. E eu falo isto porque eu aceitei. E eu merecia. E eu atraí aquilo que eu era. Uma pessoa sem valor, que não se valorizava. Então eu aceito exatamente pessoas que não me valorizam. E aí está o eu atrair para mim aquilo que eu sou. Eu não me respeito. Então eu atraio para mim pessoas que não me respeitam. Eu atraio e eu deixo que elas vivam na minha vida. Eu permito que elas estejam ali. E eu aceito a presença delas. Só que eu não consigo aceitar que elas são pessoas que traem,
pessoas que magoam, pessoas que são violentas, que não são aquilo que nós sonhávamos que elas fossem. E nós corremos atrás desse sonho, perdoando. E eu pergunto mais uma vez, como é que tu te vês? O que é que tu queres para o teu futuro? É difícil? Sair de um relacionamento abusivo é difícil? É. Não é fácil. Eu falo porque eu passei por isso, mas eu tenho a certeza que é a melhor opção, é a melhor coisa que vocês poderiam fazer agora, é a melhor decisão da vossa vida, porque foi a melhor decisão da minha. Será que vocês têm noção da importância que vocês têm? Tu és muito importante, não só para ti, mas para a tua família. Há pessoas que gostam de ti. Há pessoas que te querem ver bem. Certamente há pessoas que já te ajudaram a sair dessa situação e tu continuas. Se calhar até já perdeste bons amigos à conta disso, deles te quererem ajudar. Mas deixa-me te dizer uma coisa, que muitas vezes a gente está viciada nisso. Há uma parte do nosso corpo que liberta uma química, se assim podemos dizer, que é chamado corpo de dor. E o nosso corpo de dor alimenta-se dessa química. E quanto mais ele cresce, mais fome tem. E mais necessidade nós temos de nos expor a situações que nos deixem tristes, desconfortáveis e que nos façam chorar, para alimentar esse corpo de dor. Mas quando nós tomamos consciência de que existe um corpo de dor que se alimenta de dor, nós tomamos uma decisão. Vai custar, porque há uma fase na nossa vida que se chama o desligar, como se fosse o desmame. Vocês entendem isto, certo? Então, quando uma pessoa está no vício, tem que haver um desligamento. E nós vamos fazer de tudo, para voltar ao vício emocional. E por isso, muitas vezes, pessoas nos tentam ajudar, nós até que vamos, mas acabamos por voltar porque estamos viciados. Então, eu digo-te isto para tu estares atenta ou atento e perceberes quando o corpo de dor está a chamar por ti. Porque ele vai chamar. Mas a gente tem que fazer o desmame, o desligamento. Só assim nós conseguimos chegar a bom porto. Porque eu tenho a certeza que tu agora não sabes que essa é a melhor decisão para ti, mas é a melhor decisão que tu poderias tomar. Por amor a ti, por amor próprio, gente. Por amor à tua saúde mental. Não vais a lado nenhum nesse lugar assim. A perdoar. Aceita que tens uma pessoa que não te respeita. Aceita que tens uma pessoa que é violenta. Aceita que tu aceitas e que tu atrais constantemente isso. E quando tu conseguires fazer esse desligamento, fica atenta ou atento, porque outras pessoas poderão surgir com os mesmos comportamentos. Certamente conheces várias pessoas que acabaram um relacionamento tóxico, voltaram para outro. E nesta alçada já não há homens de confiança, já não há mulheres que são capazes de ser leais e é tudo uma grande treta, porque há tanta gente neste mundo, gente. Mas vamos cuidar da nossa vida. Nós só temos 8 décadas em média. Isto já a viver até aos 80 anos com a nossa saúde lá no alto. Não sei que idade tu tens agora, mas provavelmente só te faltam, a média das pessoas que assistem este canal, umas 4 décadas. É pouco. Talvez seja a hora de pensar, talvez seja a hora de perdoar e olhares para ti sem ires contra a situação. Vou perdoar, mas não aceito. Vou perdoar, mas não aceito. Perdoa, aceita e toma uma decisão. Quando encontrares essa tua conexão contigo, porque é isso que te vai fazer depois identificar aquelas pessoas que realmente te respeitam e te valorizam, é aquilo que tu vais atrair para ti. Porque tu atraes aquilo que tu aceitas. E sabes porquê? Porque tu consegues ser como um ímã. Acabas por ter um sexto sentido, algo que te diz, esta pessoa tem isto. Porque eu também tenho. E que tu também já sabes o que é não ter respeito. Então tu começas a identificar isso na pessoa. Mas vamos aprofundar esta frase. Tu atrais aquilo que tu aceitas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando tu te valorizas e quando tu começas a praticar o amor próprio, tu começas a ter uma noção muito, muito sensível do que é realmente pessoas que sabem demonstrar amor por ti. E então, quando tu te cruzas com uma, tu aceitas. E quando tu te cruzas com alguém contrário, tu ignoras. Portanto, onde está o teu foco, a tua energia e a tua atenção, está a tua atração. Está o teu poder atrativo. Então, tu começas a emanar de ti uma química boa.
que a outra pessoa consegue sentir. Nós entramos em espaços e nós percebemos logo, esta pessoa tem boa vibe. Ou então esta pessoa, há alguma coisa aqui que não cola. Entendem? As pessoas têm a sua áurea e tu começas então a atrair para ti. Então o conselho que eu tenho para dar é: pratica o amor próprio, vai cuidando de ti e aos poucos tu vais conseguindo ganhar força para tomar essa decisão. Não pode ser de hoje para amanhã, porque uma pessoa também não deixa de fumar, por exemplo, assim, ou quando uma pessoa está dependente emocionalmente de alguma coisa, ou da droga, por exemplo, tem que haver um desligamento. De hoje para amanhã, às vezes, é tão repentino que a gente acaba por recuar. Então vai cuidando de ti aos poucos, vai-te valorizando, vai percebendo conscientemente o futuro que tu queres para ti. E eu espero de coração que tu tomes a melhor decisão. E de coração, eu também espero que este vídeo tenha ajudado de alguma maneira, assim como outros vídeos de outras pessoas me ajudaram a mim naquela altura. Um beijinho e até ao próximo.